Boa noite. Crescimento desordenado, má qualidade de vida da população, desinteresse com as questões sociais, os desafios das regiões metropolitanas em todo o país. Esse é o tema de hoje no Jogo do Poder. E a nossa convidada é a professora doutora Ana Lúcia Rodrigues, coordenadora do Observatório das Metrópoles, ligada à Universidade Estadual de Maringá, no núcleo de Maringá. Boa noite, professora. É um prazer tê-la aqui mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Trevisan. Boa noite a todos. É uma grande satisfação vir falar desse tema que hoje é fundamental para a sociedade brasileira. Nós temos, professora, em todo o país, cidades médias, que agora começam a crescer mais rapidamente, e que formaram regiões metropolitanas, no papel, mas que fora do papel, as ações conjuntas, as ações integradas, têm trazido ainda um resultado muito tímido. Por que isso acontece? Qual a dificuldade para que as regiões metropolitanas sejam realmente metropolitanas? Bem, o que ocorre é que no Brasil, né, nós temos uma organização em que o município tem plena autonomia. Né? Então, a autonomia do município hoje e na verdade, a estrutura e o poder, né, que os municípios concentram, na verdade, levam aquilo que a gente chama de poder localista. Então, estão todos, infelizmente, né, muito fechados em si mesmos e buscando resolver os problemas dentro dos seus limites. Né? Inclusive, nas disputas que têm a ver com disputas eleitorais, etc., a gente tem muito mais uma disputa mesmo entre, né, os municípios do que uma cooperação. Todavia, os problemas hoje que a maioria dos municípios, especialmente aqueles no entorno das grandes capitais, e também hoje, você diz muito bem, né, no entorno dos polos médios, né, das cidades médias, pelo interior do Brasil inteiro, você tem hoje problemas que não se resolvem mais dentro dos limites municipais. Então, o Observatório das Metrópoles é uma rede nacional, né, que está hoje em 15 regiões metropolitanas brasileiras, e a gente busca responder a isso, busca fazer pesquisas, né, fazer intervenções, né, subsidiar a elaboração de políticas para construir governabilidade. Né, nós sabemos hoje que a metrópole é um território que está órfão de governabilidade. Nós temos problemas que não se resolvem internamente a cada município, temos problemas que só se resolverão na cooperação entre os entes municipais, todavia esses entes têm dificuldades, inclusive institucionais. Nós temos pouca legislação, pouco mecanismo que pode colocar mais de um ente municipal em projetos coletivos, em projetos integrados. E essa falta das ações integradas prejudica principalmente os moradores das cidades em torno dos polos. Nós temos exemplo aqui, trazendo para pertinho da gente, Londrina, Maringá, você tem que Ibiporã, Cambé, nós temos lá do lado de Maringá, Sarandi, Paissandu, Marialva, Mandaguaçu, enfim, cidades que na realidade acabam sofrendo uma imposição da política da cidade maior, do município maior. E elas não conseguem desenvolver seus projetos, né? Não conseguem. Na verdade, as regiões metropolitanas hoje, formais, que estão instituídas por lei no Brasil, né, já são mais de 50. Né? Janeiro chegou, né, em janeiro foram inúmeras regiões, em janeiro desse ano, inúmeras regiões foram criadas no Brasil inteiro. No Paraná já são 7 regiões metropolitanas, criadas no papel, mas que não conseguem, de fato, resolver. Por quê? A cidade polo, vamos falar de Londrina e Maringá, né, para dar exemplo, porque com Londrina e Maringá, na verdade, a gente tem um exemplo, um modelo do que acontece no Brasil inteiro. A cidade polo de Londrina, a cidade polo de Maringá, tem interesse em que a região metropolitana seja constituída, né, porque é evidente que isso ter uma região metropolitana hoje significa acesso, por exemplo, a algumas linhas de crédito, né, significa ter uma base eleitoral ampliada para a cidade polo, para, né, na verdade, os agentes políticos, né, da cidade polo, para esses atores que estão lá no polo. Agora, quando se trata de efetivar, implantar de fato, né, projetos integrados no âmbito metropolitano, a própria cidade polo, por vezes, não tem interesse. É porque a população, quando
começou a implantação das regiões metropolitanas, a população pensou o seguinte: bom, se nós vamos juntar aqui um número X de municípios para resolver problemas de moradia, de saúde, de transporte, que é muito grave, de segurança, só tende a melhorar. Agora, isso não aconteceu. Por que é tão difícil, por exemplo, fazer um projeto integrado de transporte, de moradia, de segurança, para atender aqueles moradores que normalmente saem da sua cidade de origem para trabalhar na cidade de polo e voltam para dormir? Bem, em primeiro lugar, tem uma dificuldade hoje, né, que como a composição, por exemplo, Maringá está com 26 municípios na região metropolitana. Né, Londrina, até a final do ano passado, tinha 17, hoje já tem mais de 20. Então, você tem uma agregação, um ajuntamento, que ele você bota lá na lei, né, por demanda das forças locais e de um certo município, mas, de fato, por vezes, aquele município ele não tem nenhum interesse comum, nenhum problema em comum com o conjunto dos municípios que estão na região metropolitana. Então, esse é o impedimento. Né? Porque quando a gente fala em mobilidade, por exemplo... Ampliaram demais o leque e fecharam as ações. Na verdade, o que é o território metropolitano? Né? O território metropolitano é um território que... Existe um território que misturou, num certo território, né, se misturaram todos os municípios, os problemas desconhecem os limites geográficos, né, institucionais. Praticamente e convivem em comum. Principalmente naquelas chamadas áreas conurbadas, essas áreas em que as manchas de um município, a periferia de um município se junta com a periferia de outro município e vai juntando e vira aquela grande mancha, aquela cidade praticamente, a gente pode dizer uma mancha urbana, uma cidade única. Então, aí você tem necessidades que, por mais que os interesses localistas, paroquiais, né, de cada município sejam presentes, eles não conseguem se impor. Né? Por exemplo, em Maringá, né, em Maringá e Londrina também tem a mesma característica. Você tem um conjunto grande de trabalhadores que saem todos os dias de Cambé, que saem de Biporã e vêm a Londrina trabalhar. Tem um conjunto grande, ou estudar, tem um conjunto grande de trabalhadores que saem todo dia de Sarandi, de Paissandu, de Marialva, Mandaguaçu e vêm a Maringá trabalhar. Por mais que, né, os prefeitos, as forças políticas da hora, por vezes não tenham interesse em fazer, né, projetos, porque, por exemplo, em relação ao projeto de mobilidade, tem uma dificuldade. Em geral, as associações comerciais são contrárias. Né? Porque quando você, por exemplo, faz projeto integrado de mobilidade com passes únicos, é evidente que as pessoas acabam tendo maior facilidade para ir, por exemplo, fazer compras, sair lá da sua cidade, né, do entorno da cidade de polo e fazer compra lá no polo. E as associações comerciais não têm interesse. Em Maringá aconteceu isso, quando o governo, em 2008, né, o governador resolveu criou as coordenadorias da região metropolitana de Londrina e de Maringá. E, né, essas coordenadorias começaram a pensar em projetos conjuntos. O primeiro projeto que vem para a mesa é o de mobilidade, de transporte integrado. Em Maringá, somente Maringá, Paissandu e Sarandi se interessaram pela discussão. Todos os demais foram chamados, né, mas a maioria se opunha ao projeto por causa disso, porque as forças do comércio de cada município, né, não interessava a estas forças. Se a região metropolitana fosse menos extensa, certamente seria mais fácil esse tipo de coordenação. Porque, em relação a Ibiporã ou Cambé, né, por mais que a força política da hora não tenha interesse, que as forças do comércio não tenham interesse, tem uma realidade tão premente, tão forte, chamando para ser encarada e resolvida, né, que não tem jeito. Se você tem milhares de trabalhadores tendo que vir a Londrina todos os dias para trabalhar, né, isso vai se sobrepor a interesses, né, por exemplo, das forças comerciais ou quaisquer outros interesses. É um problema grave deixar esses trabalhadores resolverem por conta própria, cada um comprar um carro, cada um comprar uma motocicleta,
Primeiro que o trabalhador, né, ele não pode investir tanto do seu recurso, né, que em geral não é tão amplo, para pagar o transporte individual. Em segundo lugar, se a gente deixar, e nós sabemos disso, se a gente deixar que a solução para a mobilidade seja pelo transporte individual, as áreas metropolitanas vão implodir. Né? Estrangula as vias públicas, aumenta a violência no trânsito e assim por diante. As grandes capitais já estão mostrando isso. Né? Você tem os quilômetros e quilômetros e quilômetros de congestionamento diário, né, que impacta violentamente a vida de todo mundo, a própria economia. Nós vamos ao rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com o Jogo do Poder.